Planetas interestelares, ou também chamados de planetas errantes, são um dos grandes mistérios do universo. Eles são objetos de tamanho planetário que não estão gravitacionalmente ligados a uma estrela. Não entendemos totalmente como eles se formaram. Talvez se formaram em um sistema planetário, mas foram ejetados durante o início turbulento do sistema. Seguindo esse pensamento, talvez nosso próprio sistema solar também tivesse planetas adicionais no início, antes de serem lançados ao espaço para vagarem sozinhos pela galáxia. Planetas errantes também podem ser protoestrelas que simplesmente não conseguiram absorver a massa necessária para se tornar uma estrela ou mesmo uma anã marrom. Esperamos que haja de bilhões a trilhões desses planetas por aí apenas em nossa galáxia. Embora por serem tão difíceis de se detectar, talvez isso apenas seja uma educada suposição. No entanto, desde a virada do século, começamos a detectar alguns desses objetos misteriosos. Como pode ser isso, se não há estrelas iluminando-os, e já que eles não emitem sua própria luz? Se eles são totalmente escuros, como podemos ter esperança de vê-los? Bem, é aqui que entra uma técnica de detecção muito interessante chamada de microlente gravitacional. Em breve teremos aqui no Astro Brasil novos vídeos explicando as várias técnicas de detecção de exoplanetas, inclusive o método da velocidade radial e o método do trânsito. Basicamente, o método da velocidade radial mede a oscilação de uma estrela causada pela gravidade dos exoplanetas em órbita. O método de trânsito mede o brilho de uma estrela por um longo período de tempo e procura quedas no brilho das estrelas quando um exoplaneta passa na frente dela. No entanto, esses métodos são úteis apenas para detectar exoplanetas em torno de estrelas, e geralmente esses exoplanetas tendem a ser grandes e têm órbitas muito próximas. O método de microlente gravitacional é um método empolgante, pois não só pode encontrar exoplanetas muito mais longe de suas estrelas hospedeiras, mas esses planetas também podem ser tão pequenos ou ainda menores que Marte e ainda assim serem detectados. Além disso, esse mesmo método também pode ser útil para a detecção de planetas errantes, sem nenhuma estrela-mãe. Parece bom demais para ser verdade, mas há um problema. Voltaremos ao problema mais tarde no vídeo. Antes disso, vejamos como funciona esse método. A lente gravitacional é um fenômeno bem conhecido na astronomia e tem sido usado há anos para detectar algumas das galáxias mais distantes que conhecemos. Einstein previu esse fenômeno em 1936, e com o desenvolvimento da tecnologia dos telescópios, foi confirmado mais tarde por observação. Basicamente, quanto mais longe uma fonte de luz está de nós, mais escura ela se torna graças à lei do inverso do quadrado. O motivo pelo qual os objetos ficam mais escuros com a distância é que os fótons se espalham conforme viajam, o que significa que quanto mais longe você estiver do objeto, menos fótons alcançam seus olhos. No entanto, quando há um corpo com uma grande quantidade de massa, como uma galáxia ou aglomerado de galáxias, a curvatura do espaço-tempo é distorcida. A luz segue a curvatura do espaço-tempo, o que significa que se a luz emitida por um objeto distante passar por um objeto massivo, os fótons de luz que de outra forma teriam disparado nessas direções se dobram graças à gravidade do objeto, fazendo com que o objeto de fundo pareça mais brilhante para um observador aqui, mesmo com o objeto gigantesco em frente, já que mais fótons de luz estão alcançando-os agora. A lente gravitacional se torna óbvia quando olhamos para os maiores tipos de objetos, os aglomerados de galáxias, já que esses objetos distorcem mais o tecido do espaço-tempo. Isso significa que se estivermos alinhados exatamente com um aglomerado de galáxias e uma galáxia distante, a galáxia distante parecerá muito mais brilhante. A luz da galáxia distante curvando-se em torno do aglomerado de galáxias mais próximo também faria com que a galáxia parecesse esticada, às vezes na forma de um anel. Você pode ter visto essas imagens do Hubble antes.
onde galáxias distantes aparecem totalmente distorcidas graças a esse efeito de lente gravitacional. Para te ajudar a entender esse fenômeno, aqui está uma simulação de computador sobre o efeito de lente gravitacional. Então, mais recentemente, o uso de lentes gravitacionais também tem sido útil para ajudar os astrônomos a detectar exoplanetas. Estrelas e planetas são muito menos massivos que aglomerados de galáxias, mas a lente gravitacional ainda ocorre em um pequeno grau. Quando uma estrela transita na frente de outra estrela mais distante, a estrela distante se tornará mais brilhante à medida que a sua luz segue a curvatura no espaço-tempo ao redor da estrela em primeiro plano. Além disso, se a estrela do primeiro plano tiver um exoplaneta ou exoplanetas, a estrela distante também ficará um pouco mais brilhante quando estes transitarem na frente da estrela distante. Este é o processo de microlente gravitacional. Este processo é tão preciso que pequenos exoplanetas do tamanho da Terra ou de Marte podem ser detectados, e potencialmente até mesmo grandes exoluas. Os astrônomos simplesmente precisam medir os pequenos picos de brilho para distinguir entre os corpos individuais que orbitam a estrela do primeiro plano. Agora, como mencionei antes, há um problema com este método. Trânsitos de estrelas são bastante raros, porque eles realmente precisam ser alinhados exatamente com a nossa perspectiva, e a galáxia é simplesmente enorme. Há muito espaço entre as estrelas. É por isso que até agora o método de trânsito teve uma taxa de sucesso muito melhor na detecção de exoplanetas, porque os exoplanetas orbitam e transitam por suas estrelas muito mais rápido do que estrelas transitam por outras estrelas. Portanto, para detectar estes eventos, o que precisamos é observar uma grande faixa do céu de uma só vez. Conheça o telescópio espacial Nancy Grace Roman, anteriormente conhecido como Observatório WFIRST. Este telescópio, que deverá ser lançado em 2025, é comparável em tamanho e fornecerá imagens com uma nitidez semelhante ao telescópio espacial Hubble, exceto que o telescópio espacial Roman será equipado com uma câmera de 288 megapixels e um campo de visão 100 vezes maior que o campo de visão do Hubble. Com este campo de visão, ele será capaz de rastrear uma seção muito maior do céu e monitorar eventos de microlente. E como isso tudo se encaixa com planetas errantes? Bem, assim como as estrelas, planetas errantes que transitam na frente de uma estrela distante também farão com que essa estrela seja ligeiramente mais brilhante. E se o telescópio espacial Roman estiver olhando para aquela parte do céu, será capaz de detectá-lo. Na verdade, ao longo de sua missão inicial de 5 anos, os cientistas esperam que o telescópio espacial Nancy Grace Roman possa nos dar uma indicação muito melhor de quantos planetas errantes e exoplanetas do tamanho da Terra existem por aí. Agora, embora seja possível que planetas errantes estejam em qualquer seção do céu, o telescópio espacial Roman focará seu tempo olhando para o centro de nossa galáxia. Há muito mais estrelas aqui, portanto os trânsitos devem ser mais frequentes, e isso aumentará as chances de detectar eventos de microlente. É incrível pensar que temos métodos de detectar esses objetos quase invisíveis e que não emitem luz alguma. Ao observar o brilho de uma estrela de fundo e conforme um planeta errante passa na frente dela, o evento de microlente gravitacional revelará detalhes importantes sobre esse planeta errante, como sua massa, por exemplo. Então, nós detectamos algum planeta errante dessa forma? Sim, já detectamos. Existem alguns programas baseados no solo na busca por planetas errantes operando agora mesmo, como o Ogle, o MOA e o programa Supermacho. No momento, eles encontraram 22 candidatos a planetas errantes ao todo, sendo o mais emocionante o Ogle 2012 BLG 1323. Se este planeta errante for confirmado, será o menor planeta errante já descoberto, tendo aproximadamente a mesma massa da Terra.
Ainda não sabemos como um corpo como este pode flutuar livremente no espaço. Ainda estamos muito cedo neste campo de descoberta, mas com o lançamento do telescópio James Webb e do telescópio espacial Raman, esperamos descobrir muito mais informações sobre esses fascinantes objetos celestes. Então é isso, um vislumbre sobre os planetas sem estrelas e seu método de detecção. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então clique no like, inscreva-se e compartilhe o vídeo com seus amigos. Quando você faz isso, ajuda muitíssimo a divulgar esse trabalho para um grupo muito maior de pessoas. E se considerar que esses vídeos têm um valor para você, considere ser um apoiador oficial do Astrum Brasil, através da plataforma Apoia-se. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores oficiais que todos os meses têm ajudado a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.